uma vez que estamos a falar de 3 empréstimos, falo logo de tudo, naturalmente, mas não sem antes reforçar aqui uma ideia. 2. Uma primeira muito simples, numa frase. De facto, o não contar para o endividamento não quer dizer que não endivide. Portanto, é sempre obra, naturalmente, que vamos ter de pagar ao longo dos anos. As condições encontradas parecem-me perfeitamente razoáveis, boas, mesmo diria eu, para o preço do dinheiro. Agora vamos ver o essencial, que é para que é que se destinam. Mas, dito isto, antes de dizer isto e de concretizar estas matérias do que é que se destina, eu quero repetir uma ideia. Porque parece sempre que estou a falar sozinho em relação a esta questão. Uma obra maior destas, que possa, não é desistir da obra, é que possa ser adiada, pode dar as condições financeiras para apoiarmos as famílias que estão neste momento a maiores dificuldades, as empresas, nomeadamente o comércio local, as pequenas e microempresas que estão a passar por muitas dificuldades em resultado dos meses que tivemos em termos económicos nos últimos tempos. Nós tivemos empresas com faturação a ser afetada a 40%, 50%, 60%, 70% ou a 100%, deixaram simplesmente de faturar. São empresas, muitas delas familiares, são empresas que não têm outros meios e que estão a lutar pela sua sobrevivência, e há um conjunto significativo de municípios que teve um conjunto de políticas de ajuda, quer às famílias, quer às empresas, quer às instituições, sejam elas sociais ou outras, os tais clubes esportivos que eu há pouco falei, que ajudam a salvar muitas delas e a tirar o sufoco que muitos pequenos empresários, ou muitas famílias hoje vivem com pequenas, mas que são grandes para as famílias, ajudas a este nível. Volto a dizer, a questão do direito à habitação, a questão das dificuldades que as pessoas têm para pagar o quarto onde vivem, a casa que têm arrendada. Não pode ser, no âmbito do Covid, simplesmente despejado, mas a dívida vai acumulando. E se a pessoa estiver neste momento em situação de desemprego, como é que está a ver o seu futuro? Porque é que não conseguimos encontrar aqui uma solução de ajudar, e parte desta, ajudar estas famílias, ajudar estas pessoas, ou as pessoas que têm fome. Porque há pessoas que estão para pagar e honrar os seus compromissos financeiros, estão a passar dificuldades. E não é só a questão dos mais pobres, porque esses, felizmente, o Estado tem mais ou menos uma rede organizada para, pelo menos, dar o essencial. É muita família de classe média que viu a sua vida afetada fortemente pela consequência económica e social da pandemia. E, portanto, volto a referir, é fundamental nós olharmos para estas pessoas e ao nível do apoio à sua vida, podemos dar aqui qualquer coisa que possa, com uma pequena ajuda, fazer uma grande diferença na vida destas pessoas. Dito isto, vamos ao que aqui vem hoje e às 3 questões concretas, mas diferentes entre si, que aqui são apresentadas. É sabida a nossa opinião do Partido Social Democrata em relação à questão da ligação pedonal e ciclável do Barreiro ao Seixal. Não é para nós obra essencial. A ligação também rodoviária é fundamental. Disse isso aqui quando começámos outra vez a falar de uma ponte de ligação Barreiro-Chelas que custa 1,3, 1,4 ou 1,5 mil milhões de euros nesta altura, que o país está de pantanas, embora finja ao contrário. E eu disse, olha, porque é que não nos concentramos as nossas atenções e a nossa pressão política numa ponte que é viável? Uma ponte que é viável, que é do Barreiro ao Seixal. São 300 ou 400 metros naquele eixo. É uma ponte que é no investimento não tem nada, não é comparável à outra. Porque é que não nos concentramos nisto? Porque esta é execuível. Não, lá continuámos outra vez, alegremente, a discutir a outra questão. Eu também já dei para esse peditório em tempos. Depois caí na real, como dizem os brasileiros, e percebi que em termos financeiros, ou bem, dinheiro de Bruxelas que também não sei onde é que vão buscar, não é nesta injeção financeira, porque a Europa está toda ela, o mundo inteiro, a passar por uma crise e não é a prioridade agora outra vez a questão da alta velocidade. Portanto, não acredito que daquele injeção venha o bolo para fazer agora a alta velocidade como prioritário. Agora é acudir às famílias, agora é acudir à economia, é acudir às empresas, é ver se reequilibramos, digamos assim, vamos ver o que é que ainda aí vem. Portanto,
fui daqueles que apoiei esta reconversão e a necessidade de reformular a questão da mobilidade e daquele espaço público ali na Avenida Liberdade. Com este projeto, com outro projeto, com estes valores, não consigo entrar em tanto detalhe, porque não conheço tão a fundo, digamos assim, aquilo que está ali previsto, mas parece-me algo importante para fazer ao nível do Concelho do Barreiro. Ao nível do que aqui falamos, da escola, a mesma coisa. Não avaliei o projeto, nem consigo fazer a quantificação financeira do mesmo, nem antes, nem depois. Para estes valores, de facto, compreendo que se vá buscar um empréstimo, porque quando estamos a falar de 2.173.000 euros, é de facto um valor significativo para uma única obra, para ser só do orçamento da Câmara, de uma única vez. É difícil, ficará muita coisa. Como? Certo, esta é a parte que é financiada, falta ao resto do investimento, esse sim do orçamento, mas a juntar este valor, certo, a ver se eu me explico tão melhor. Uma coisa é o valor global do investimento, ok? Parte é financiamento comunitário, certo? E outra parte é orçamento da Câmara, que pode ir através de financiamento, vamos buscar à banca, ou que podíamos ir buscar diretamente ao nosso orçamento, portanto, das nossas receitas, digamos assim. Pronto, e o que eu quero referir é que é difícil irmos buscar logo 2.173.000 euros só para uma obra que, de facto, tem uma envergadura grande, porque aí ficaria garantidamente muita coisa, naturalmente, por concretizar. Falar um vereador responsável por quase, se calhar não chega a 1% do orçamento da Câmara, não faço ideia, portanto, o meu orçamento nos 4 anos não dava para pagar esta obra que aqui estava, só para termos ideia da proporção, digamos assim, das verbas envolvidas para uma obra, só estou a falar, não chegava para pagar só esta parte, não é cofinanciada, não é sequer a totalidade. Só para termos dizer, portanto, não me oponho e acho que aquela escola, de facto, nós temos que aqui a terminar, não vou fazer comentários de quem tem mais culpa que quem, deixo isso para os senhores vereadores que me antecederam. Em relação à questão do Barreiro Velho, pois permitam-me aqui divergir um bocadinho. Eu viabilizei naturalmente esta proposta em relação àquilo que foi a parte inicial da consulta, precisamente com essa ideia. Não me lembro se o timing era hoje, se era daqui a um mês, se era há um mês atrás. Mas, de facto, pode ser feito das duas maneiras. Mas faz muito mais sentido quando adjudicamos, já sabemos ao que vamos. Quer dizer, no ponto de vista estratégico, não é? Era muito mais relevante, nós podemos trazer aqui, discutir aqui 5 milhões de euros. Vamos fazer o quê? Qual é a nossa estratégia? A estratégia não é dizer vamos gastar 100 ali, 100 acolá, reabilitar 2 ruas e pavimentá-las. A estratégia de regeneração, de reabilitação de um espaço tão degradado quanto aquele, e que neste momento já tem um grave problema ao nível do tecido social, sempre teve, mas agora está muito, mas muito pior, e ao nível de outra questão também muito relevante, que é a insegurança e o cumprimento das regras, e quanto mais tempo passa, mais vai ser difícil resolver estes problemas, carece naturalmente de uma discussão séria, profunda, articulada, refletida entre todos, sobre esta mesma estratégia. E de facto já passaram 3 anos deste mandato e essa reflexão não foi feita. Essa reflexão não foi feita. Eu não conheço qual é os princípios gerais da estratégia em relação aos diferentes eixos que nós precisamos e que tem a ver com estes que eu aqui falei. Porque tem a ver com a reabilitação do espaço urbano, mas temos de pensar aquele espaço de forma integrada. Como é que ele interliga com o rio? Como é que ele interliga com o resto da cidade? Como é que interliga com a Quinta do Brancampo? O que é que um pode desenvolver o outro? O que é que a zona ribeirinha pode valorizar aquele território e disputar? O que é que o turismo? Lembram-se, fazíamos essa discussão há um tempo atrás. O Covid afetou, mas o que é que fizemos para conseguir reabilitar toda aquela zona e trazer para cá mais gente para nos visitar? Já nem digo o turismo fica a passar férias, mas pelo menos a lógica de visitar-nos durante um dia, uma tarde, de poderem passear no nosso varino ou na nossa muleta, de poderem vir ver a nossa zona ribeirinha, de poderem ver os nossos moinhos de maré e de vento, o que for. Não é? Portanto, a estratégia para o Barreiro Velho tem também de pensar naturalmente nesta componente. E um programa estratégico de regeneração urbana tem toda esta intervenção. Como é que se faz?
É outra vez só com a Câmara Municipal? Criamos um gabinete para a regeneração urbana? Vamos buscar gente de fora e envolver técnicos de universidades? Como é que se faz? Já não é só o que é que se vai fazer, é como é que chegamos lá. Como é que envolvemos na participação um conjunto significativo de pessoas que seja uma mais-valia da terra e fora da terra, mas que nos ajudem a pensar. Que exemplos, bons exemplos de regeneração urbana já fomos ver um pouco por todo o lado, porque há bons exemplos de regeneração urbana por aí espalhados no nosso país em relação aos seus núcleos históricos. Fundo para a reabilitação urbana. Vamos criar ou não vamos criar? Intervimos no espaço público. Como é que ajudamos a intervir com os particulares, os proprietários, aqueles que não têm condições? Porque ou a intervenção é um todo, ou não vai resultar só em injetar dinheiro no espaço público. Já percebemos isso. Já se fez isso no passado. Reabilitou-se umas ruas, fez-se uns esgotos, fez-se não sei o quê, e tinha que se fazer, mas não mudou nada ao nível do tecido social, não mudou nada ao nível da solução como um todo que tem de haver para aquele espaço. E, portanto, não é importante discutirmos esta questão quando discutimos naturalmente o empréstimo? Os reforços da redução dos IMIs, dos IMTs sobre os prédios reabilitados. Todos os anos fazemos esta discussão, que tenham sido alvo de arrendamento, por exemplo, a promover a renovação do tecido social daquela zona, captando jovens casais, jovens famílias para aquela zona. É uma falácia, estamos-nos a enganar uns aos outros ao longo dos anos, aquilo não funciona, não demos redução a ninguém. A ninguém. É uma falácia e todos os anos, há não sei quantos anos, aprovamos aquilo todos contentes. A ninguém. A ninguém. A redução, por exemplo, do IMI para casas que estejam arrendadas naquele espaço, o processo burocrático é tanto que leva a que na prática seja zero. E, portanto, é importante, ao nível de impostos e incentivos municipais e também da criação de um fundo próprio que ajude a que os particulares possam ter condições para reabilitar aquilo que é seu, mas não, mais uma vez, mandato anterior, mandato atual, responsabilidades repartidas, estratégia, taxar, paguem lá ao triplo. Paguem lá ao triplo naquela zona. Aliás, e só pagam ao triplo agora porque nós já pensámos em ser ao sextuplo. Isto não é estratégia nenhuma, isto é penalizar quem tem, e é quase expoliar, digamos assim, as pessoas em relação ao seu próprio património. O resto, um plano de marketing territorial, é através de um plano de pormenor que vemos aquelas áreas envolventes, é através de estudos urbanísticos, é como é que envolvemos, mas como é que as diferentes áreas se interligam todas umas com as outras. Programas de animação urbana, a criação de uma entidade, reparem, uma identidade própria daquela zona, como é que isto se interliga com a lógica do marketing territorial adjacente, como é que nós vendemos aquele espaço a outras pessoas. Um programa que há que tempos que ando a falar, Barreiro Velho Amigo, como é que nós ajudamos uma população envelhecida, podia ser ali, noutros lados do concelho, não há engenho, nem arte, nem da Câmara, nem das juntas de freguesia, ajudar os proprietários mais idosos ou com deficiências, por exemplo, nas pequenas reabilitações dos seus imóveis, porque no somatório ajudávamos as pessoas, mas dávamos no somatório uma nova imagem daquele espaço, pelo menos naqueles espaços que ainda estão habitados pelas pessoas. E não se fez nada em relação a esta matéria, passaram mais 3 anos. Mais 3, porque é preciso juntar estes 3 aos outros todos que estão para trás. Também não caiu agora aqui os problemas, não foram só neste mandato que eles começaram. Não é? Mas perdemos mais tempo em relação a isso. As tais equipas que eu já tentei promover de uma lógica, uma equipa quase de intervenção rápida, há um problema, vamos lá resolvê-lo. Pinta uma parede, que dá uma péssima imagem, vamos lá resolver no dia, se for preciso. É possível fazer isto, há sítios que têm este tipo de... Há juntas de freguesia, é verdade, com orçamentos em Lisboa significativos, mas que fazem este tipo de questões. Porque isto é uma guerra constante para a vandalização, quando há vandalização do espaço público, quanto tempo às vezes demora, já que não querem apostar na Polícia Municipal, na videovigilância, na fiscalização, na prevenção, então temos de ser mais rápidos depois na atuação, e demora às vezes semanas ou meses a conseguirmos de facto ter uma resposta concreta em relação aos problemas que vão ficando e que todos juntos dão uma péssima imagem daquele espaço. Programas reabitar, como é que
pomos lá pessoas jovens para mudar o tecido social e não deixar que um conjunto de pessoas que gostam de viver acima da lei tomem em conta, digamos assim, determinadas zonas do nosso território, sejam eles quem forem, onde parece que as regras não se aplicam, onde se podem fazer festas na via pública durante uma semana. Não estou a inventar nada, e os seus vereadores e o seu Presidente sabem que isto é verdade. E, portanto, a dificuldade que nós temos, enquanto entidades públicas, em fazer cumprir as regras mais elementares que têm de existir numa sociedade que quer uma sã convivência entre os diferentes municípios. E, portanto, enquanto não fizermos isto tudo, e era isto tudo que eu gostaria, ficam como contributos meus para o vereador que tem esta área, se quiser agarrar estas ideias. Tenho todo o gosto em tentar contribuir para melhorar, porque eu gosto do Barreiro. Não é chavão, gosto mesmo. Tenho provado ao longo dos anos, não faço aqui intervenções só para criticar, critico quando devo criticar, elogio quando devo elogiar, faço a minha intervenção em relação ao meu pensamento ou ao pensamento do meu partido quando o devo fazer, e tenho provado ao longo dos anos, principalmente através do voto. Não estou aqui para inviabilizar a gestão da Câmara, para a política da terra é queimada, quanto pior estiver melhor. Estou aqui para tentar ajudar a construir. Mas quando tenho que criticar, naturalmente tenho que criticar. E aqui tenho que criticar, porque já passaram mais 3 anos a juntar outros tantos 30, se calhar, em relação a uma total ausência de resposta e de estratégia integrada para esta mesma questão. Portanto, quando se apresenta a adjudicação do empréstimo e não vem acompanhado, pelo menos das linhas gerais, de uma estratégia que seja perceptível, aí concordo, tenho de concordar com o vereador Rui Lobo. Pode ter essa leitura, é mesmo só para fazer o vídeo. Da outra vez teve. Eu estava a adivinhar, eu até disse isso aqui, fui eu a dizer isso aqui. Agora é para quê? Como esta sessão é vista por 100 ou 200 pessoas e depois os vídeos são vistos por 2 ou 3 mil, vamos outra vez fazer um vídeo. Podemos fazer os vídeos que quisermos, mas o tempo vai passando e o Barreiro Velho é que não está na mesma. Com o tempo vai piorando em relação, claro, há mais casas, a pressão sobre a habitação em Lisboa deu origem que algumas, através de alguma dinâmica, digamos assim, normal, venha a reabilitar, mas globalmente, ao nível do espaço público, ao nível do edificado e, acima de tudo, ao nível do tecido social, vai tudo ficar da mesma. Eu não percebo qual é o gozo de fazer um vídeo que não seja acompanhado, de facto, de resultados práticos. Eu, como eleito, fico muito mais orgulhoso do meu trabalho e dos meus serviços quando há resultados práticos. Portanto, eu cá estarei para ajudar, se o entenderem, na definição desta mesma estratégia. Agora, estamos na reta final, estamos no ano final. Se vamos estar mais um ano aqui, foram mais 4 anos e não 3 perdidos em relação a esta mesma matéria. Portanto, eu não quero ficar colado a um empréstimo cujo resultado eu não sei hoje aquilo a que se destina, porque eu não sei qual é a estratégia, mas por outro lado também não vou ficar, entre aspas, como o mal da fita, no outro vídeo que se possa fazer, a dizer, olha, chumbou, não fizemos nada porque o empréstimo foi chumbado, porque o projeto e a reabilitação efetiva daquele espaço tem a ver com tudo isto que eu falei. Não tem a ver só, naturalmente, com 5 milhões de euros. E, portanto, passar essa ideia lá para fora, e, portanto, vou-me abster nesta proposta, votando a favor das outras duas, mas dizendo claramente aqui, que aqui estarei para contribuir, se assim me for solicitado, mas que aqui estarei para apontar o dedo e para responsabilizar quem de direito, se mais uma vez esta questão da estratégia for para ficar somente no papel.